40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. E com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Louvado seja Deus. Até aqui. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira e relata essa história verídica que aconteceu há muitos anos atrás, de um homem temente a Deus chamado Noé, a qual Deus escolheu Noé para uma missão. Deus deu uma incumbência para Noé e pediu para que Noé construísse um grande barco, uma arca, para um propósito do Senhor, que era salvar a humanidade daquela época. Por quê? Porque a Bíblia relata que naquela época os homens estavam tão terríveis, a humanidade estava tão terrível, mergulhada no pecado, no engano, no erro, que Deus ele se entristeceu com a humanidade. Porque Deus, quando ele criou o homem, quando ele criou a mulher, ele não criou com o intuito do homem e da mulher viver em pecado. Ele criou com o intuito do homem e da mulher de adorar a Deus, de louvar o seu nome, de engrandecer o seu nome, de viverem felizes, de viverem bem sobre a terra. Mas o homem e a mulher caíram no pecado, caíram no engano de Satanás. E com isso entrou a desobediência, a morte e todas as coisas terríveis que existem hoje e também naquela época. E a humanidade ela estava corrompida de uma tal maneira que diante de Deus o Senhor não viu solução senão aquela. E como Deus é santo, soberano, grandioso e sabe sempre o que faz, Ele preparou Noé, o homem temente, que ele olhou e viu para esta obra de construir aquela embarcação, aquela arca, no meio daqueles dias. E Deus ele deu todas as instruções para Noé. E Noé fielmente cumpriu tudo conforme o Senhor havia lhe dito. E Deus se agrada dos seus servos fazendo isso. Então Noé, ele cumpriu fielmente todas as ordenanças do Senhor e começou um período de construção daquela arca. Muitos historiadores, e a Bíblia é cheia de relatos sobre essa construção, e fala que foi um grande período de construção daquela arca. 100 anos de construção, foi muito tempo de construção daquela arca. E eu imagino Noé sendo obediente a Deus e alertando as pessoas naquela época. Com certeza Noé estava construindo e Noé estava alertando. Gente, vamos se arrepender, vamos se arrepender, porque Deus ele vai mandar chuva, ele vai destruir essa terra por causa do pecado, por causa do engano, por causa da mentira, por causa do erro. E eu imagino que as pessoas daquela época, elas eram praticamente assim como as do dia de hoje. E hoje os Noés são os servos de Deus, a igreja do Senhor, lavada e comprada com o sangue de Jesus, que anuncia essa linda e rica palavra que é a Bíblia Sagrada. Então, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas bebiam, comiam, casavam-se e davam em casamentos. Até que veio o grande dia
em que Noé terminou de construir a arca, como Deus lhe ordenara. E Noé com certeza pregou, Noé com certeza alertou, mas as pessoas não quiseram dar ouvidos. As pessoas não quiseram dar crédito. E assim também é nos dias de hoje. Hoje o Senhor alerta através da sua palavra que a arca, a porta, o caminho de salvação é Jesus, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Aleluia! E esse é o único caminho, assim como naquela época, a única maneira de o homem se salvar da morte, da destruição, da perdição, das águas do dilúvio, era a arca. Hoje é Jesus. Então, as pessoas daquela época não deram crédito e não quiseram saber, não acreditaram. Eu acredito que até zombavam de Noé. E Noé continuou firme, Noé continuou fiel, até que um dia Noé terminou a construção que Deus lhe ordenara. E Deus enviou todos os animais, conforme eu li na palavra do Senhor aqui. Deus foi quem enviou todos os animais. E entrou na arca todos os animais, um casal de cada bicho, de aves. E o que aconteceu? Entrou também os filhos e as esposas dos filhos, a esposa de Noé, e Noé também entrou na arca. E o que aconteceu? O próprio Deus fechou a arca. Eu acredito e nós acreditamos que se Deus tivesse dado essa incumbência de Noé fechar a arca, de Noé conseguir abrir a arca, com o clamor das pessoas no momento do dilúvio, o desespero das pessoas, ele tinha tido misericórdia. Ele tinha abrido a arca para salvar pessoas. Mas aconteceu que Deus deu um tempo. Deus deu um tempo de arrependimento para aquelas pessoas. Assim como Deus tem dado hoje um tempo de arrependimento para cada ser humano na face da terra. Aleluia, Jesus. E muitos não têm dado crédito, muitos não têm acreditado, muitos vivem no engano, na mentira, por não lerem a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem ele erra por não conhecer a palavra, a escritura sagrada. E como ele não lê, ele não conhece, ele peca, ele erra. Mas a Bíblia é acessível para todos. Leia sua Bíblia. Leia sua Bíblia, não viva no engano. Porque a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. E assim como foi naqueles dias, vai acontecer de Jesus voltar. E só vai ser salvo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus lá na cruz. Porque foi grande o sacrifício. Foi dores terríveis, foi dores cruéis. Para não ser dado valor, o valor devido por nós. Nós temos que reconhecer a Jesus enquanto temos oportunidade nesta terra. E assim aconteceu, Deus fechou a porta da arca e aconteceu que abriram-se as comportas do céu e a terra começou a jorrar água de baixo para cima e cobriu os mais altos montes de água. E todo ser humano daquela época pereceu, morreu, mas não porque não ouviu falar do dilúvio. Morreu, pereceu porque não quis acreditar, porque não quis a salvação através que era a arca, a salvação daquela época. E hoje, nos dias de hoje, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, fazendo o ID que Ele mesmo mandou na sua palavra. E dizendo e avisando que assim como foi nos dias de Noé, vai acontecer na volta de Jesus. Que nós temos que nos arrepender a cada dia e confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E viver conforme diz a palavra de Deus. Se esforçar para ler, para obedecer a palavra de Deus.
Aleluia, Jesus. Porque assim a palavra de Deus diz que nós seremos salvos, assim como Noé, seus filhos e todos os animais foram salvos na arca do dilúvio. Nós seremos salvos através da arca, que é Jesus, a porta, que é Jesus, o caminho, que é Jesus. Aleluia. E não há outro caminho que o homem possa ser salvo. Aleluia. Diz a Bíblia é a verdade, não mente. Não há outro caminho, não adianta Aleluia. você procurar saída para a salvação, porque é só a salvação em Jesus. E você tem que crer, você tem que aceitar Jesus enquanto tem tempo nesta terra. Eu costumo ensinar ali para os meus alunos que o tempo na terra, ele é no máximo de 100 anos. E olhe lá quem chega a 100 anos, que é muito difícil hoje em dia uma pessoa chegar até os 100 anos. Às vezes quando chega é muito debilitado. Como é que eu vou me ligar, vou usufruir, vou procurar só viver bem, procurar meu bem-estar nesta terra durante esses 100 anos e não vou pensar na minha vida eterna depois desses dias da terra? Quando partir, quando a morte chegar, porque um dia a morte chega para cada um. Se Jesus não voltar, a morte vai chegar para cada um. E depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Então nós temos que nos preparar enquanto é tempo. Temos tempo ainda nesta terra, temos vida. Vamos aceitar Jesus como nosso Salvador, trilhar o caminho que a Bíblia é sagrada. Aleluia. Ler, estudar, meditar na palavra de Deus. Aleluia. E nos separar do pecado, do engano, do mundo. Aleluia, Jesus. E aqui eu deixo a reflexão da palavra de